Ações afirmativas, elas não são a panaceia, mas elas são necessárias para a busca de um caminho de igualdade. As cotas, elas já têm uma virtude. Olha que coisa bem pensada, gente. Ela levantou a discussão. Não fosse ela, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. O que a gente está falando é que eu sofri racismo. Essa minha vivência foi uma vivência racista. Por favor, olha. Vocês que estão aí, olhem para essas atitudes e, a partir daí, tomem atitude junto com a gente. Nós conseguimos chegar a um acordo, e um acordo que atende foi árdua para que nós pudéssemos instalar essa comissão. Aqui vai ser votado um relatório onde foi suprimido. Vamos passar agora a votação. Passar a votação do Estatuto. Aqueles deputados que concordam com a votação do Estatuto da Igualdade Racial se manifestem da forma que quiser. Na discussão de cotas mostrada no filme A Raça Humana, na UNB, a gente pode perceber aí que é um reflexo da discussão na nossa sociedade, né? A gente pode perceber que os alunos contra são todos brancos, né? E, na minha opinião, eles fazem aí uma análise muito equivocada, né, da conjuntura tanto social brasileira quanto a conjuntura específica da educação, né? Dizendo aí que todos somos iguais perante a lei, que todos temos igualdade de oportunidades. A igualdade perante a lei é só uma parte do princípio da igualdade, que é a parte do princípio da igualdade formal, a igualdade positivada na nossa lei. Entretanto, a igualdade material, que é a igualdade que a gente verifica na nossa realidade, os negros possuem os piores indicadores sociais em todas as esferas da nossa sociedade, com índices sérios, como, por exemplo, o Relatório Anual das Desigualdades Raciais, o Mapa da Violência de 2011, que na questão do emprego, o negro ainda continua ocupando os piores cargos no mercado de trabalho, os trabalhos mais precarizados. Na questão da educação, o dado do Relatório Anual das Desigualdades Raciais recente de 2011, referente ao dado de 2009, revela que apenas 3,9% dos negros estão na universidade, né? E esse dado é muito alarmante, né? Porque se contrapõe a um outro dado estatístico do IBGE, em que a população negra é a maioria da população, né? Já foi positivado, proibido no Código Criminal de 1830, a manifestação cultural dos negros através da capoeira. Era proibido também a manifestação religiosa dos negros nas religiões de matrizes africanas. Então, o que eu percebo é um resgate histórico mesmo do movimento negro, da sua negritude, das suas tradições,
e aumento aí dessa autodeclaração. Mas a Roberta Kaufmann, por exemplo, no documentário, ela lança um argumento de que com as cotas a gente estaria racializando a nossa sociedade e tudo mais. Uma sociedade racializada é quando, por exemplo, pela sua cor da pele, será determinada que espaço você terá na sociedade. E isso já existe, a gente já vive, sim, infelizmente, numa sociedade racializada. A universidade nunca, historicamente, foi tida como um espaço de ocupação dos negros. Então, quando a gente começa a questionar a ausência de negros na universidade, a gente questiona uma estrutura de poder na nossa sociedade. É preciso aí que os negros sejam, de fato, integrados na nossa sociedade. E as cotas raciais vêm a esse favor, simplesmente aumentar o número de negros universitários. Outro mito utilizado como argumento de quem é contrário às cotas raciais é de que os cotistas teriam menor desempenho do que os estudantes egressos no vestibular comum. O que se mostra falso, né? Porque, por exemplo, uma cotista negra lá da universidade, ela era a que tinha as melhores notas na sala. E quando isso acontecia, ela era questionada. Mas é você mesmo que fazia as provas, né? Sabemos que, sim, biologicamente, não existe raças humanas. Entretanto, a raça humana é um conceito social, né? O argumento biologicista, citados inúmeras vezes pela Roberta Kaufmann, pelo Demetrio Magnoli, ao meu ver, desvia, é uma estratégia de desviar o foco central da questão, que é a desigualdade racial no Brasil, a resistência e a perpetuação do racismo desde a escravidão no Brasil e a mudança das estruturas de poder na nossa sociedade. Por exemplo, a deputada Janete Pietá falando que são só 5% de negros no Congresso, né? E o Estatuto da Igualdade Racial, que demorou 10 anos em tramitação e negociações no Congresso e foi aprovado em 2010, ao meu ver, não foi vitorioso, porque a principal reivindicação desse estatuto era a obrigatoriedade de cotas raciais em todas as universidades públicas. A mais incômoda, a maioria branca do Congresso, a bancada ruralista, ao DEM e aos demais setores da sociedade, foi a medida que teve que ser tirada para que o estatuto fosse aprovado. A Universidade de São Paulo é uma universidade extremamente antidemocrática. Em que sentido? Como, por exemplo, os cargos de direção dessa faculdade, como o reitor e as pró-reitorias, o reitor é indicação direta, é uma votação indireta e indicação de uma lista tríplice pelo governador do estado de São Paulo. E as pró-reitorias são votações indiretas também e indicações diretas do reitor eleito. Então, a partir do momento que no governo do estado de São Paulo a gente tem aí 16 anos, 20 anos agora de governo do PSDB e a indicação do reitor é uma indicação direta do governador, é óbvio que politicamente essa decisão de não adotar cotas raciais nas universidades paulistas está intrinsecamente ligada a um projeto político de sociedade do PSDB. Por exemplo, aqui na USP é adotado o Inclusp. Só que recentemente saiu dados referentes aí a se o Inclusp está sendo satisfatório na sua inclusão ou não. Porém, não saíram nenhum dados de quantos negros entraram pelo Inclusp. E o Núcleo de Consciência Negra, em parceria com diversos pesquisadores do Brasil, fizemos uma reunião com a pró-reitora de graduação aqui dessa universidade para pedir que seja publicizado os dados de quantos negros estão sendo incluídos em cada curso e não só também os dados do Inclusp, como também os dados da FUVEST, né, do vestibular. Então, nós queremos saber quantos negros estão prestando vestibular e quantos negros estão egressando nessa universidade, né, ingressando nessa universidade.
com a declaração de constitucionalidade das cotas raciais pelo STF, isso traz um instrumento de manobra política bastante grande para a gente aqui em São Paulo. Porque, por exemplo, o Núcleo de Consciência Negra, aqui na Universidade de São Paulo, há 25 anos, pauta a adoção de cotas raciais por essa universidade. Há 25 anos, o Núcleo de Consciência Negra vem denunciando que esperamos que seja bem sucedido. Desse projeto que esperamos que seja bem sucedido. Para a menina que vivia na hemodiálise, eu deixo meu rim. Para ele que não teria mais tempo, eu deixo meu pulmão. Para o menino que nunca viu o pai, deixo minhas córneas. Para ela passar mais dias com os netos, eu deixo meu fígado. Para a moça que não se casaria, eu deixo meu coração. Para você que tem um doador na família, eu deixo um apelo. Faça a vontade dele. Se você quer doar órgãos, avise sua família. Se você tem doador na família, atenda à vontade dele.